Quem será que está com a razão? O prefeito de São Paulo ou a 99 Moto, no caso da proibição no município de São Paulo de transporte de passageiros em motocicletas, o chamado mototáxi? Eu vou explicar isso nesse vídeo, também vou dar minha opinião e vou explicar por que tem a ver com o STF esse tema. Mas antes eu preciso pedir sua ajuda. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, comente esse vídeo e principalmente ative as notificações lá em cima no sininho para você receber sempre automaticamente todos os vídeos que nós postarmos aqui. Eu também agora estou nessa rede social e preciso crescer e preciso da sua ajuda. Esse tema complexo juridicamente começou lá em 2016, quando o município de São Paulo, o Poder Legislativo, criou uma lei proibindo o transporte de passageiros em motocicletas, o chamado mototáxi. Acontece que essa lei foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento de uma ADI estadual, na verdade uma representação de inconstitucionalidade que a gente chama de ADI estadual, dizendo que não se podia proibir porque isso era competência privativa da União. Então caiu a lei do município de São Paulo em 2019, quando então passou a ser possível o serviço de mototáxi, ou seja, o transporte de passageiros em motos. Muito bem, e por que em 2019 isso foi declarado inconstitucional? Porque em 2019 houve o julgamento do tema, um dos temas mais importantes de repercussão geral no STF, que entendeu que os municípios não poderiam proibir o transporte de passageiros por aplicativo, transporte individual por aplicativo. É chamado julgamento da Uber, Cabify e 99 Táxi. À época, o Supremo julgou a respeito do transporte em automóveis, em carros, porque era isso que chegou até o STF de um outro município do Brasil, não era o município de São Paulo, porém entendeu inconstitucional qualquer proibição, porque violaria a livre concorrência e a livre iniciativa. Então, isso também foi em 2019, concomitantemente quase com a declaração de inconstitucionalidade da proibição de mototáxi no estado de São Paulo. Calma que o problema não se resolveu. A União, em 2018, fez uma lei regulamentando o transporte individual de passageiros em automóveis, em veículos carta B, somente em automóveis e veículos carta B, que a União fez uma lei regulamentando, exigindo ali a comprovação de que o motorista teria CNH, dentre outros requisitos, certidão de antecedentes criminais, dentre outros requisitos, estão lá na lei federal que regula a chamada Lei do Uber, lá em 2018, isso, portanto, antes até desse julgamento que eu mencionei para você, dos dois julgamentos que eu mencionei para você, certo? E não regulamentou nada a respeito do mototáxi. Nada disse a lei da União, a lei federal. Isso lá em 2018. Acontece que, em 2023, o atual prefeito de São Paulo, ele, por decreto, não houve uma lei, não passou pelo legislativo, somente um decreto começou a proibir em São Paulo novamente o transporte de passageiros em motocicleta, sob a justíssima justificativa de que estaria se preocupando com a saúde dos passageiros, estaria se preocupando com os PS do município, estaria se preocupando com um possível colapso, tanto do trânsito quanto da saúde dos motoristas e passageiros. Foi por isso que o prefeito de São Paulo decretou, lá em 2023, a proibição do uso de mototáxi. Acontece que a 99 Táxi criou a 99 Moto e o Uber criou o Uber Moto, que é o transporte de passageiros de motocicletas. E ignoraram esse decreto do prefeito de São Paulo, sob o argumento de que, olha, o STF já disse que o município não poderia proibir. Então, o município de São Paulo não poderia dar esse decreto. Eu, 99, eu, Uber, vou continuar oferecendo o serviço de moto de transporte de passageiros em motocicletas, o chamado mototáxi. Foi isso
que aconteceu aqui na cidade de São Paulo. Certo? E o que fez o município de São Paulo? O município de São Paulo começou a aplicar multa, começou a prender motocicletas que estariam transportando passageiros ilegalmente, porque o decreto não permitia, logo não se poderia, segundo entendeu o município de São Paulo, transportar passageiros em motocicletas. E o que fez a 99 Moto? Ela ajuizou um mandado de segurança no Tribunal de Justiça de São Paulo, falando: Tribunal de Justiça de São Paulo, nós não queremos ser proibidos. Por quê? Porque o STF já definiu que não se pode proibir, o município não pode proibir o transporte de passageiros por aplicativo. Nada disse o STF a respeito do mototáxi, mas isso se aplica também ao mototáxi. E o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, em uma ADI julgada em 2019, já havia declarado inconstitucional uma lei. Então eu peço você, Tribunal de Justiça de São Paulo, que me autorize a exercer essa atividade no município de São Paulo. E até agora não houve uma decisão definitiva nesse mandado de segurança. O que houve foram negativas de liminares, tanto em primeira instância quanto em segunda instância não foi dada a liminar para seguir com essa atividade. Paralelamente a isso, um partido político ajuizou uma nova ADI no Tribunal de Justiça de São Paulo, alegando que esse decreto também seria inconstitucional. Um dos motivos seriam os mesmos do que alegou a 99 Táxi. Então, esse é o panorama que nós temos. As empresas estão descumprindo um decreto municipal e também estão amparadas com base na decisão do STF. E aí, quem está correto? A Prefeitura de São Paulo, que fez um decreto proibindo, contrariamente à decisão do STF, ou a 99, que está oferecendo o serviço de transporte de passageiros em motocicletas, amparada na decisão do STF. Ora, a decisão do STF vincula ao Poder Executivo e o Poder Legislativo, isso é um tanto quanto polêmico, porque a decisão do STF se deu em recurso extraordinário com repercussão geral. A tendência é reconhecer que sim, que isso tem eficácia erga omnes, ou seja, um efeito contra todo mundo, inclusive contra o Poder Executivo. Então, todos deveriam seguir essa decisão da STF. Mas isso eu já digo, pouco importa para esse caso específico. Não importa o que decidiu o STF neste caso específico. Por quê? Porque o município de São Paulo não poderia editar esse decreto proibindo, mas não porque o STF proibiu, não porque o Tribunal de Justiça já tinha julgado uma lei inconstitucional, mas porque esse decreto não se baseia em nada. Não é possível um decreto inovando a ordem jurídica, ou seja, o decreto não pode substituir uma lei em hipótese alguma. E se a gente olhar o decreto não se baseia em lei nenhuma. Todo decreto do Executivo tem que regulamentar uma lei, e ele não regulamenta lei alguma, ele simplesmente proíbe, com base na justíssima justificativa, como eu disse, na justíssima justificativa de que está protegendo a saúde de todos, está protegendo o trânsito de São Paulo. É justa essa explicativa, mas o decreto não para de pé. O decreto é inconstitucional. Em nenhum momento o chefe do Poder Executivo pode inovar a ordem jurídica. Mas, Leonardo, e se fosse uma lei do Legislativo, mesmo havendo a declaração de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça, mesmo o STF definindo isso em tema de repercussão geral, poderia uma lei do Poder Legislativo Municipal determinar essa proibição novamente? Sim. As decisões do STF não vinculam o Poder Legislativo. E as decisões do Poder Judiciário de São Paulo também não vinculam o Poder Legislativo. O Legislativo pode dar uma resposta ao Poder Judiciário, desde que esteja de acordo com a legislação federal, não vá contrariamente à legislação federal. E no caso, a lei federal nada regula a respeito de mototáxi, como eu já disse para vocês. Então, quem errou neste caso? Ora, os dois erraram. As empresas de descumprirem um decreto. Mas, Leonardo, você falou que esse decreto é inconstitucional. Sim, ele é inconstitucional.
mas ele precisa ser declarado inconstitucional pelo Poder Judiciário para que alguém não o siga, para que as empresas não o sigam. Não aconteceu isso ainda, o decreto está de pé, embora ele não deva parar de pé. Entenderam isso? Então se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para outras pessoas também terem acesso a esse conteúdo.